Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos através da internet. Nós vamos aproveitar. Hoje o nosso tecladista também está trabalhando direto. Trabalhou sábado, domingo e hoje trabalhou até mais tarde. Não deu para ele vir. Ele mora em Canoas, em outra cidade. Mas domingo, se Deus quiser, ele vai estar aí. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Romanos capítulo 5, versículo 14. E antes de nós ler a nossa Bíblia, nós vamos ter um minuto de memória, né? Partiu para o Senhor no dia 11, segunda-feira, o nosso precioso, querido irmão Doraci da Silva, de Santa Maria do Herval. Irmão Doraci foi a primeira família que Deus me deu nessa mensagem, uma das primeiras, né? Mas foi uma da família principal ali na Vila Safira, e ali já tinha uma igreja na sua casa, e depois ele se mudou para Santa Maria do Herval, e ali nós começamos um trabalho que foi a primeira igreja evangélica ali de Santa Maria do Herval. E irmão Doraci foi um pioneiro, né, nessa mensagem, sempre foi um cristão na mensagem, ele, sua esposa, irmão Bertolino, seus filhos, suas filhas, uma família de um grande testemunho, né? E na terça-feira foi o sepultamento do irmão Doraci. Nós vamos ter um minuto de silêncio em memória da partida desse grande guerreiro na fé. Amém. Deus abençoe o irmão Bertolina, está nos acompanhando aí em Santa Maria do Herval. Sábado, quero avisar os irmãos que sábado nós teremos o culto em Santa Maria do Herval e será o culto de Santa Ceia, né? Pelo que eu subo, irmão, vão levar a irmã Bertolina para estar no culto conosco. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Falando de Jesus, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder sentar um pouquinho? Deus fez uma criação. A primeira criação de Deus foi uma criação espiritual, né? Ele não... Depois é que ele colocou isso tudo no natural. Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, ele não fez um homem de carne, ele fez um homem espírito, né?
Depois é que ele fez um boneco de barro e colocou dentro daquele boneco de barro aquele espírito e chamou aquele homem de Adão. Agora, o Antigo Testamento, ele sempre foi uma sombra do Novo, né? Agora, a sombra não é primeiro do que o objeto. O objeto é primeiro, né? Então, o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento. Então, Deus fez Adão uma figura daquele que havia de vir. Quer dizer, o que havia de vir já existia primeiro do que Adão, que era Cristo. Agora, quando Deus fez Adão, Adão era a figura do que havia de vir. Ele não está falando o Adão, o homem, ele está falando deste homem. Façamos o homem à nossa imagem. Então, Adão era a imagem de Cristo. Adão era a imagem daquele que havia de vir. Então, Adão e Eva, Adão um tipo de Cristo, Eva um tipo da igreja. Aí nós vemos que Eva caiu e Adão caiu junto com ela. E por ele ter aceitado ela, porque Deus não fez ele para cair, né? Mas ele caiu, porque Deus sabia que ele ia cair. Ele caiu ali no jardim. Então, quando ele recebe a sua esposa caída, Adão, quando ele recebe ela, é um tipo de Cristo que nos recebeu caído no pecado, né? Que morreu por nós, perdoou os nossos pecados. Então, Adão foi um tipo. Moisés também foi um tipo de Cristo. Então, todo o Antigo Testamento, ele é uma sombra. Então, Adão, nós chamamos, a Bíblia diz, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é o nosso tema hoje, nós vamos falar sobre o último Adão. O último Adão em espírito vivificante. Vamos meditar algumas coisas aqui. Se não houver profeta, você vai entrar em confusão com respeito à Bíblia, né? Porque tem tantos ateus hoje, né? A ciência entra em confusão com respeito a Deus, né? Eles lerem a Bíblia e eles não chegam a ponto nenhum, né? Então nós vemos também que o homem fez denominação porque eles não tinham profeta. Porque se eles tivessem a liderança de um profeta, eles não tinham entrado em credos, dogmas e denominações. Porque um profeta é para te tirar do enredo. Um profeta é para te tirar da confusão denominacional. Para isso, Deus tem enviado um profeta. Moisés foi enviado para tirar Israel do Egito, da escravidão. Então, para isso é um profeta. Um profeta vem e profetiza juízo. Elias veio e profetizou aquela grande seca, fechou os céus, depois ele voltou de novo e chamou chuva. Um profeta, ele traz juízo. Um profeta é um vidente, o intérprete divino da Escritura. Isso é um profeta. Amós 3:7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem quem primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora, meus irmãos, se você for procurar entender a Bíblia pelo intelecto, você vai entrar em problema. Como diz, você vai entrar em parafusos, né? Você vai se confundir todo, né? Porque a Bíblia é como uma peça de quebra-cabeça, diz o profeta.
A Bíblia é uma peça de quebra-cabeça, por isso tem que ter profeta. A Bíblia começa com profeta e termina com profeta. Começa em Gênesis com profetas e termina em Apocalipse com profeta. Quando João foi adorar aquele anjo, o anjo disse: não faça tal coisa, adora a Deus, eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Então você vê profeta. Quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Moisés era profeta. Deus deu a visão do Apocalipse a quem? A João. João era um profeta. Ele não deu a um apóstolo, ele deu a um apóstolo e profeta. Ele não deu a um pastor, ele deu a um pastor e profeta. Porque João também pastoreou. Ele pastoreou a igreja de Éfeso. Ele era profeta. Então, para receber a visão, a revelação de Pátimo, tinha que ser um profeta. Então, se você vai procurar ensinar a Bíblia intelectualmente, você vai confundir o povo, né? O homem hoje ele faz seminário para ensinar teologia, né? A palavra teologia quer dizer ensinos de Deus. Ou você não pode realmente ensinar Deus. Deus não se ensina, Deus se crê. Então o homem procurou construir seminários para poder realmente levantar pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mas seminários não formam pastores, seminários não formam evangelista, não formam profeta, profeta nasce profeta. Não, evangelista é um dom. Não se nasce em seminário. É uma escola acadêmica de teologia. O homem sai dali formado, mas, porém, vazio. Né? É só um balão. Qualquer alfinete esvazia. Por exemplo, quando você chega e coloca a Bíblia e a mensagem do irmão Brana, se não houvesse o ministério quíntuplo, você não tem como realmente explicar. Tem que haver um ministério quíntuplo que é composto de apóstolos, plural, profetas, plural, pastores, plural, evangelistas, plural, e doutores, plural. Porque eu faria uma pergunta aqui pela internet. Eu faria uma pergunta para pastores. Qual que estaria certo, a Bíblia ou o profeta? Agora, se você crê no irmão Brana, você vai dizer, não, o profeta de Deus está certo, porque ele é o intérprete divino da Escritura. Então, e se a Escritura diz assim, Enoque andou 365 anos com Deus. O irmão Brana disse, Enoque andou 500 anos com Deus. Com quem você fica? Com a Bíblia ou com o profeta? Mensagens são incertas, os selos, o irmão Brana disse, irmão Brana nunca falou que Enoque andou 365 anos. Os selos antigos é que o homem tentou corrigir o irmão Brana. Não se corrige profeta, meu irmão. Mas quem escreveu 365 anos? Foi um profeta, Moisés. Mas quem é o intérprete hoje dessa escritura? O profeta Brana. Um ministério muito maior do que Moisés.
Moisés escreveu 365 anos. Agora veja, no capítulo 7 do livro de 1 Coríntios, São Paulo disse: falo eu, não o Senhor. E está registrado na Bíblia, na palavra de Deus. Porque Jesus disse: se eles obedeceram a minha palavra, obedecerão a vossa. Você é julgado pela sua palavra. Isso diz a Escritura. É a sua palavra, é a sua mensagem que vai te julgar. É a minha mensagem, é a minha palavra que vai me julgar. O homem vale tanto quanto a sua palavra. Nós temos tempo para falar um pouquinho aqui. A Bíblia diz que Enoque andou 365 anos com Deus, e o irmão Brana diz que ele andou 500 anos. Você ousaria corrigir o irmão Brana? O irmão Brana corrigiu Moisés. Eu já escutei há muitos anos, Deus tirou das costelas de Adão uma das suas costelas e formou Eva. Agora eu não perguntei a Deus como ele formou, né? Mas o irmão Brana vem e disse assim que a mulher foi um desenho do diabo. O diabo desenhou e mandou Deus fazer daquele jeito. E aí você vai discutir com Deus? Você vai perguntar para Deus: vem cá, o senhor fez de acordo com a planta dele? Agora, nós temos uma mensagem que o pastor Osmar pregou, que a noiva é a costela do sétimo anjo. Vou discutir? Se for assim, você vai discutir com Deus. Mas por que o irmão Brana falou 500 anos e Moisés 365? Um profeta é a boca de Deus. Não se discute com Deus. Se ele disse que é a costela, o sétimo anjo, Cristo, se ele tirou do lado de Adão uma costela natural para fazer uma mulher natural, tirou do lado de Cristo e aquela mulher caiu, tirou do lado de Cristo, saiu, o soldado romano furou, foi condenado por aquilo. E do seu lado saiu sangue e água, novo nascimento, uma noiva. E ela caiu em Nicéia. Mas nesse tempo de restauração, nesse tempo de obra perfeita, nesse tempo de perfeição, de adoração perfeita, irmão Branda diz que BRANHM é perfeito, é perfeição. Nesse tempo, Deus tira uma das costelas de Brana e forma a sua esposa desse dia, que vem através de justificação, santificação, justificação com Lutero, santificação com Wesley, batismo do Espírito Santo, e forma uma esposa para não cair. Porque Adão foi o filho que Deus formou. Adão não foi o filho gerado. Adão foi o filho formado de Deus. Jesus foi o filho gerado.
Ele foi o filho gerado de Deus. Agora, Brana é o filho adotivo, adotado. Agora, você não olha para o homem, o William Brana, filho de Charlie e de Ella Brana. Não. Eu estou falando Brana Cristo. Estou falando Brana. Não estou falando Brana, o homem. Brana, o homem, foi o corpo, foi o instrumento. Jesus, o homem, foi o corpo, foi o instrumento. Adão era uma sombra. Ele era a sombra só de Cristo. A sombra daquele que havia de vir. Agora, Cristo, ele é o último Adão. É o último. E o que diz a Escritura, o que diz a Era de Laodiceia, ele é o último Adão, Cristo. Agora, ele, veja aqui, não se discute com profeta. Um profeta é a boca de Deus. Paulo era profeta. Paulo disse, digo eu, não o Senhor. Irmão Brana diz mais do que uma vez. Ele andou 500 anos. A Bíblia registra 365 anos. Aí você pergunta assim, mas vem cá, será que o irmão Brana nunca leu lá? Aquilo ali era Deus. Deus falando. Vamos para aquilo que está escrito, né? Na Era de Laodiceia, 72, como o Espírito de Deus desceu e criou na Virgem Maria a célula das quais nasceu o seu corpo. Eu quero repetir isso. Ele criou as próprias células para aquele corpo no ventre de Maria. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a uma pequena célula humana suprida por Maria. Isso seria o homem pecaminoso produzindo um corpo. Isso não haveria produzido o último Adão. Olha, Cristo foi o último Adão. Ele foi um último Adão. Mas ele manifesta no corpo a Alfa, que morreu por nós, deu sua vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e ele manifesta num corpo ômega. Para cumprir as Escrituras, Brana, no qual seu novo nome foi manifesto, no qual o ministério do Filho do Homem foi manifesto. Nunca fuma e nunca beba, e nunca contamines esse teu corpo, porque terás uma obra para fazer quando tiveres maiores idade. Deus cuidou do corpo. As três manifestações. Deus sempre é perfeito em três, não é em dois. Deus é perfeito em três. Eu vou ser curtinho com você. Maria foi apenas uma incubadora. Nós vamos ser curtinho. Mensageiro do entardecer, 100. Deus é perfeito em três, como Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é perfeito em dois. Dois Adão. Tem que ser três. Adão, Cristo e Brana. Agora, tira o olho do... Irmão Brana disse assim, tira o olho do homem careca. Tira o olho do pai do José. Tira o olho do pai do Billy Paul, pai da Sara, da Rebeca. Tira o olho do homem que é avô, que é bisavô. Estamos falando de Cristo. Cristo Brana.
Adão, Cristo e Brana. Adão foi a sombra do que havia de vir. O último Adão, ele tinha que ter outro corpo para manifestar aqui. Porque o último Adão é espírito vivificante. Deus é perfeito em três, como Pai, Filho e Espírito Santo. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, ele é perfeito. Porque 3 é sua perfeição. 5 é o número da graça. 7 é o número de adoração. 12, 40. 40 é o número de perseguição. 50 é jubileu. Adoração, Pentecostes significa 50. 40 dias foi Moisés tentado. 40 dias Cristo foi tentado. Vê você? Todos esses tipos. Agora, Deus é perfeito em 3. A criança, para nascer, precisa de... Primeiro rompe a bolsa d'água, vem sangue, depois vida. O nascimento espiritual, nós temos justificação com Lutero, santificação com Wesley e batismo do Espírito Santo. São as 3 coisas para o novo. Disto, diz o profeta, consiste o novo nascimento. Porque Deus é perfeito nessas 3 coisas. E na estatura de um varão perfeito, veja só, como Deus é perfeito em 3, não é 2. Você vai encontrar na Bíblia ali o segundo Adão, mas você vai encontrar na Bíblia também o último Adão. O último não quer dizer que pode ser, o último pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, quarto, quinto. É o último Adão. O último Adão foi Brana. Agora, esquece o pai de Billy Paul. Parece que o pessoal não crê no novo nome. Novo nome de Deus. Ele subiu com novo nome. Desceu com novo nome. Ele teve que tomar um homem, um corpo, um profeta. Se você começar a pensar, estudar, Deus te revelando a importância do ministério de William Branham. Ele esteve aqui 56 anos na Terra e veio revelar os 7 selos, todos aqueles mistérios da criação, tudo aquilo que estava selado. Ele veio para revelar 3 Bíblias: Zodíaco, Pirâmide e a Bíblia escrita. Porque Deus também tem 3 Bíblias. Ele não podia ter 2. Primeiro ele escreveu uma Bíblia no céu, o Zodíaco. Começa com uma virgem, termina com leão. Primeira e segunda vinda. Mas Deus também não é perfeito com 2 vindas. Tem que ter a terceira vinda. É somente para nós meditarmos algumas coisas nessa quarta-feira, né? Então, há três Bíblias escritas. A Bíblia que Enoque escreveu na pirâmide do Egito. Você sabe, aquela pirâmide que não dá sombra. E depois, o profeta disse, a Bíblia que ele mesmo manifestou em carne. Nós vemos Deus encarnado em Brana. Irmão, Brana não era Jesus, mas Jesus era Brana. Jesus estava encarnado nele com um novo nome. Ali não era o segundo Adão era para morrer.
O terceiro Adão é para revelar a palavra, revelar o mistério da criação, nos trazer a mensagem de fé, de arrebatamento, que nos leva de volta a receber de volta tudo aquilo que Adão perdeu. Nos dá o documento, que Adão perdeu o documento. O título da propriedade da terra foi para as mãos de quem? De Satanás. Satanás tinha o direito. E a morte reinou de Adão até Moisés. E Moisés, ela teve uma parada. Você sabe que ali o arcanjo Miguel discutiu com o diabo. Contendeu com respeito ao corpo de Moisés. Porque Moisés ressuscitou. Porque quando ele aparece com Elias no Monte da Transfiguração, não é um espírito, é um corpo ressuscitado, em glória. Porque a morte reinou até ali, porque ele era um tipo. Ele era uma sombra. Então, quando Jesus vem, ele encontra ele na terra. Moisés, aquele homem, aquele corpo, não entrou. Mas Moisés, naquele corpo ressuscitado, ele entrou na terra. Porque ele não encontra Jesus no deserto. Quem está no deserto encontrando Jesus é o diabo. Lugar da tentação. Mas na terra, no monte da transfiguração, ele encontra Cristo. Você vê que Deus é perfeito. 3, Moisés, Elias e Jesus. Na terra tinha 3 testemunhas também. Pedro, Tiago e João. Então, Deus é perfeito em 3. Diz o profeta. Não é eu que estou falando. Esse é o profeta de Deus. Então nós temos Adão, o primeiro, Cristo, Jesus que veio para morrer, o segundo, Cristo, o anjo forte que desce do céu, materializa no 7º anjo, o anjo terrestre, e tem um novo nome, Brana. Esse é o terceiro Adão. Né? Adão, homem. Também ele manifesta com 3 nomes de filhos. Filho de Deus, filho do homem e filho de Davi. É perfeito, hein? 3. É aquilo que eu disse esses dias. Apocalipse 4 nos chama para subir na revelação. Subir, temos que voar, deixar os galhos, subir mais alto. Ah, mas aqui está escrito. 500 anos não está escrito. Só que está mais alto. Amém? Você aí, através da internet, você pode dizer amém? 365 está escrito. Mas 500 anos está falado, é a palavra falada. A costela de Brana é a palavra falada. É hora de subir mais alto, subir cá. Subir na revelação, no conhecimento. É hora de estar dentro do livro de Efésios, uma igreja efesiana, espiritual. Três Bíblias. Semente de discrepância, 115. Tudo em Deus é perfeito em 3. Tudo em Deus é perfeito em 3. Adão, Jesus, Brana. A noiva de Adão caiu, de Jesus caiu, de Brana não cai.
184, Cristo é o mistério de Deus revelado. Brana, seu nome está na Bíblia? Tá, mas você não pode ver. Tudo isto que João tem pregado está na Bíblia? Tá, mas você não pode ver. Tem que subir mais alto. É fé, não é vista. Exatamente como esses 3 dos quais eu estava falando hoje à noite. 3 estágios de discrepância. Você está vendo? 3 estágios da palavra feita carne. Até a discrepância tem 3 estágios. A palavra feita carne também. Que o Senhor possa nos ajudar. Brana é o próprio Jesus com um novo nome. Jesus é o próprio Brana com um novo nome. O que está escrito já foi revelado. O que está escrito. Se você tentar interpretar o que está escrito, eu ouvi um pastor uma vez, africano, você é falso, porque só um profeta tem o assim diz o Senhor para interpretar. Só ele. E Amós vem e diz, eu não sou profeta. E também não sou filho de profeta. Sou um boieiro, cuidador de boi. Sou um cuidador de boi. Mas certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus te abençoe. Estamos aqui com a mensagem do último Adão. Esse é o último. O último Adão. Porque o segundo Adão morreu para nos salvar. O nome do segundo Adão é para perdão de pecado, é para orar pelos enfermos. Mas o nome do último Adão é para nos dar fé de arrebatamento. Pai Celestial, ajuda-nos nesta hora. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas. E nos dê luz, azeite, para continuar nessa caminhada, nessa jornada, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Senhor, cura aqueles que estão enfermos. Dê saúde para a irmã Eva, Senhor. Levante as suas imunidades, fortalece os seus ossos, seu sangue. Repreendemos toda a doença, todo o mal do seu corpo. Também oro pelo irmão Derli, Pai. Soluciona o problema dele, Senhor, de saúde. Oro pela Maitê nesse momento. No nome do Senhor Jesus, o Senhor tira aquela criança, Pai, daquele hospital com saúde, curando-a em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, a minha esposa, a irmã Suzana, dê ela força, dê ela saúde. Em nome do Senhor Jesus, também o pai da irmã Valdecira, seu João Walter. Repreendemos todo o espírito de enfermidade, espírito de morte que saia dele. Em nome do Senhor Jesus, salva, Senhor, o teu filho. Dê a ele a cura, no teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Te agradecemos por essa noite. Te damos graça por sua palavra. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o nome dos pedidos de oração, o nome dos irmãos que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando através da internet. Irmão João, irmã Eva, envia a mão. Deus abençoe, irmã Cláudia Fiacadori Alves, João
Marcos Elegeda, em Canoas, Juliana Porto Chaves, Jaque Peixoto, Gelusa Ramo, irmã Fabiana, irmão Jefferson em Caxias, Luca Boeira, Estevo Campos, irmão Elias, irmã Cláudia, as crianças aí em Canela, irmã Marga Carneiro em Lages, Raquel Rocha Nonato em Sapucaia do Sul, Tiago Cordeiro, Lucimara Cândida da Silva em Caxias, Deus abençoe a irmã Lucimara, irmão Irajá, Sara Oliveira Cavalheiro, irmão Haroldo e família, Vera Burato em Criciúma, Santa Catarina, Leila Ferracini, Cristiane Lorente Almeida, Sara Nicole, Irã Santos Brana, no Rio, em Seropédica, Rio de Janeiro, Eliese, Manuel Josias Brana, Maceió, Alagoas, Claudinei Brana, Lenira Brana, Carme Pai, irmão Juíli e família em Medicilândia, no Pará, Francisco Costa também no Pará, irmã Denise Borim, irmão Flávio ali em Campinas, São Paulo, irmã Elci, irmão Eliseu Cavaleiro Rodrigues em Novo Hamburgo, José Carvalho Silva Neto em Mogi das Cruzes, membro do pastor Sinival Carvalho, Lindomar Rodrigues e Mara Rúbia em Alvorada, Rio Grande do Sul, Roseni Rosa, Elevi Duda Matias e a mãe da Duda. Deus abençoe vocês aí assistindo o culto em Santa Maria do Herval, Adão Dias, Eleni da Silva em Santa Maria do Herval, Marta Silva em Viamão, Carlos Borges, Marilva Florença em Caxias. Deus abençoe a irmã Marilva, irmã do nosso saudoso irmão Giovanni, William Stum, Diva House Campos, Celsa Cavaleiro, Deus abençoa, Filomena Moura, Maria Aurora, Joadir Quiste, Hermes Almeida Brana, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Samaritana, Hilda Garcia, Arlete de Fátima, Taubaté, São Paulo, Érica Rosário e também todos os outros que não colocaram seus nomes, mas que Deus os abençoe. Vamos orar pelos pedidos de oração, que são muito aqui. Eu vou ler esses nomes e vamos orar. Roseni Rosa, oração por minha irmã Eleni, que está no hospital. Márcio Escopel, peço oração por mim, pela Giza. Oração por Vilso Escopel e família. Oração por Mafalda, sogra do irmão Márcio. Elci Eliseu Cavaleiro Rodrigues também pede oração para Viviane Silva. Ela teve uma ameaça de AVC e amanhã ela vai fazer novos exames. Lucimara Cândido da Silva pede oração em favor da sua irmã Eloci, que está com tumor no intestino e amanhã vai pegar o resultado da biópsias. Mas eu creio na cura divina, só creia, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, que esse mal já desapareceu. Marga Carneiro também pede oração pela família Carneiro. Juliana Porto Chave pede oração por ela, e o motivo resfriado, e também por sua família. Irmão João Marco Elegeda também pede oração por sua família. Oração para o irmão Derli, que está internado no Hospital de Alvorada. Eu estive lá hoje orando por ele. Lucas Boeira pede oração pela filha dele, Maitê Vitória, que está internada, e pelo irmão Derli, o seu avô. Valdecir e Jonas, Stefana, Sueli, Mário, Rafa Sotélio, também para o seu pai João Walter, que está no posto de saúde, doente, e pela sua mãe Altaída Silveira, Josué Gisele, Felipe Kelly, Moacir Gomes Dias, Leandro e Josiane Calfi, Helena e Gabriela, Joel Dias e família, Giovanni Dete, Fernando Sá e Bruna Pagani. Colocamos eles diante de Deus, grande Pai, Deus Todo-Poderoso. Nós temos já colocado a Maitê, Monderli, a Loci diante de Ti, Senhor. Temos colocado, Senhor Deus, o seu João Walter também. Temos colocado todos esses nomes e as suas necessidades. O que eles necessitam, Senhor, eu coloco diante do Teu altar, diante de Ti, como um cheiro suave, a nossa oração suba diante do Senhor,
E o Senhor conhece a cada nome, a cada necessidade, a cada um desses que eu citei o nome, o Senhor sabe o que eles precisam. Conceda, meu Pai, e ajuda cada um, protegendo, dando saúde, dando força, dando libertação, solucionando os seus problemas, é que eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoa cada um. Domingo às 5h30 estamos de volta aqui. Deus abençoa a todos. Sábado estarei ali em Santa Maria do Herval para um culto de Santa Ceia.